Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 1 sobre os verbos e hoje nós vamos aí conceituar o que é um verbo. O verbo, pessoal, é aquela palavrinha que exprime aí uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Para que vocês entendam melhor, eu vou pedir para que vocês mentalizem aí a palavra Maria. Maria. O que é Maria? Maria é um substantivo, é um nome, né? E a palavrinha cachorro. Cachorro, o que é? É um substantivo, é um nome. Aí eu digo para vocês aí, Maria e cachorro. Parece que elas estão aí, né, essas palavras estão aí na cabeça de vocês. Mas quando eu digo Maria corre, né, parece que essa palavrinha aí se movimentou, né? Cachorro pula. Parece que o cachorro, que é um nome, um substantivo, também se movimentou. Olha a ideia de movimento aí que o verbo exprime. O substantivo é uma classe estática de palavras. Eu falo os nomes, vocês imaginam na cabeça de vocês, e essas palavras ficarão, parece que paradas, estáticas na cabeça de vocês. A partir do momento que eu falo um verbo, parece que ele salta da mentalidade de vocês. Daí a ideia de ação do verbo. Então eu tenho aqui na sentença A, Maria correu muito. Olha a ideia de ação aí, né, que eu dei para Maria agora. Maria é um nome, correu um verbo de ação. Ela agiu, ela se movimentou aí. Aqui na B eu tenho Maria está feliz. Ocorre que os verbos, né, como está aqui, exprimem ação, estado e fenômeno da natureza. Não é exatamente apenas ação. Ele exprime também estado e fenômeno da natureza. Já na sentença B, que é Maria está preocupada, eu tenho aqui um verbo de estado, né? O que é exatamente um verbo de estado? Nós vamos falar mais disso, mas por hora gravem assim. Quando eu digo Maria está preocupada, eu percebo o estado em que Maria se encontra naquele momento. Um estado de preocupação. Maria está preocupada. Não é exatamente uma ação, mas um estado no qual ela se encontra. Estado de preocupação. Agora, aqui na C, choveu muito ontem, choveu. É um fenômeno da natureza. Chover, ventar, amanhecer, nevar, anoitecer. Todos os verbos aí que exprimem fenômenos da natureza. Também são verbos. Uma observação bem interessante aqui para vocês, pessoal, é a seguinte. Quando eu digo Maria ficou nervosa, né, não há exatamente aqui uma ideia de ação, digamos assim, como correr, pular. Mas eu tenho aqui, neste verbo, aqui também é verbo, fenômeno da natureza, ficou aí uma mudança de estado. Maria ficou nervosa, ela não estava nervosa, mas ela ficou, ela tornou-se nervosa. Ou seja, o verbo também, além de exprimir um estado, ele exprime aí, pessoal, mudança de estado. Então nós podemos dizer que o verbo é a palavrinha aí que exprime uma ação, um estado, uma mudança de estado, né, e exprime fenômenos da natureza. Tá? Então aqui no caso dessa sentença aqui, Maria ficou nervosa, o verbo ficar aqui está expressando uma mudança de estado. Aí vocês podem me dizer, professor, existem palavras aí que também dão uma ideia de ação. Observem essas sentenças A, B e C. Eu tenho aqui, a corrida de Maria foi longa. A corrida de Maria foi longa. Parece que eu vejo ela agindo também, né? Mas o que acontece aqui, pessoal? Observem que essa palavrinha a corrida, ela não está situando aí um fato, né, esta ação, num determinado tempo. Então essa é uma característica do verbo, uma característica fundamental do verbo. O verbo situa os fatos no tempo. Quando eu digo Maria correu muito, este correu está me dizendo aqui que Maria correu ontem, tempo passado, ou seja, o pretérito do verbo, né, Maria correu. Agora quando eu digo a corrida, de Maria foi longa, a corrida não está me dizendo aí, não está situando o fato no tempo. Né? A corrida aqui já é um substantivo. Olhem aqui o artigo aqui, a corrida, o nome que eu dou para a ação de correr. Tá? A corrida substantivo, correr verbo. Maria correu ontem, né? Está situando no tempo. Aqui na B e na C, mais um exemplo para que vocês percebam bem essa ideia aí, né, de ação, de situar as coisas no tempo. Né? Observe na B, a imprensa criticará o deputado. A imprensa criticará amanhã. Olha, situando as coisas no tempo, vai ser amanhã. Né? Agora aqui, ó, a crítica ao deputado, olha o artigo aqui, a crítica.
Pode até dar uma ideia de ação, mas não situa aí o fato no tempo. A crítica é o substantivo abstrato, o artigo está ali, né? A crítica é o nome que eu dou para a ação de correr, tá? Para a ação de criticar, digamos assim. Né? Então, criticar situa as coisas no tempo e a crítica não. Correu situa no tempo e a corrida não situa nada no tempo. Tá? A ideia do verbo aí é uma característica fundamental de situar os fatos no tempo. Tá? Na número 2 aqui eu tenho uma outra característica muito interessante do verbo, que é aí de constituir uma oração inteira. O próprio verbo, esse cantei aqui, é uma oração. Eu posso colocar até um ponto ali, cantei. É uma oração inteira. Oração, né, é tudo aquilo aí que tem verbo, todo aquele conjunto de palavras que tem um verbo, digamos assim. Isso pode ser definido como oração, depois a gente vai ver em análise. Tá? Mas enfim, quando eu digo cantei, eu tenho aqui uma pessoa. Qual é a pessoa que está agindo? Esse final aqui, ele me diz que aqui na frente eu tenho um eu. Eu é a pessoa, eu cantei. Agora, quando eu digo eu cantei, eu posso dizer também aí, né, que me diz o tempo, situando aí as coisas no tempo. Quando que foi? Ontem. Eu posso dizer eu cantei aqui, né, ontem. Ou seja, formei uma oração inteira, mas eu não preciso escrever eu cantei ontem. Só o cantei já me diz que é eu e que foi ontem. Essa é uma outra característica do verbo, de constituir uma oração inteira. Tá? 3. O verbo é a palavrinha da língua portuguesa que mais sofre flexões. Ou seja, nós temos aí as flexões que vocês viram dos nomes de a flexão de gênero, número e grau. Né? E até agora vocês já perceberam que nem todas as palavras sofrem as 3 flexões. Algumas sofrem só de gênero e de número, outras só de grau, de gênero e assim por diante. Mas o verbo, pessoal, ele sofre várias flexões aí. De modo que, quando eu digo aqui, ó, abraçávamos, eu tenho aqui só essa palavrinha abraçávamos, me diz uma série de coisas a respeito dessa palavra. Eu não preciso aí falar mais nada, só abraçávamos. O que que me diz? Vamos desmembrar aqui. Eu tenho abraço. Né? Abraçou, abracei, né? Abraça, abraçar, ou seja, o radical dessa palavra vai até aqui o C cedilha, abraça, até o C cedilha. Tá? Isso aqui seria o radical como está aqui. Aí eu já tenho logo depois do radical a vogal temática, como a gente viu aí anteriormente. Né? A vogal temática que prepara aí esse radical para receber as suas desinências. Né? Então o conjunto do radical com a vogal temática a gente vai chamar de tema, como a gente viu. Tá? Agora, esse vá e esse mos me diz muita coisa a respeito deste verbo. Este vá aqui a gente vai chamar de desinência modo temporal. Ou seja, ela me diz o modo, que é no modo indicativo, e o tempo, que é no pretérito imperfeito. Abraçávamos, né? Mas não terminamos de abraçar. Ou seja, a ação que acontece no passado, mas por algum motivo não terminou. Então este vá aqui me diz o modo e o tempo do verbo. Agora, este mos aqui me diz também muitas coisas a respeito do verbo. Ou seja, me diz aqui o número e a pessoa. Que número? Está aqui, ó, mos plural, e que pessoa? Primeira pessoa do plural. Nós. Né? Então, o verbo aqui, pessoal, é a classe de palavras aí que mais sofre flexões, porém flexões de número de pessoa, de modo e de tempo. Tá? O verbo não vai sofrer aí flexão de gênero e de grau. Tá? Então já vão gravando isso, né? Flexão de gênero e de grau é mais para os nomes, substantivos, adjetivos, artigos, numerais, assim, pronomes. Tá? Agora aqui, ó, conjugação verbal. Isso aqui é importante que vocês gravem, tá? Na parte 4 aqui. O verbo, pessoal, está distribuído em 3 conjugações, tá? Quais sejam? Cantar, vender, partir. Como é que eu sei essas conjugações? Pelo final, tá? A primeira conjugação é final ar, a segunda conjugação é final er e a terceira conjugação é final ir. Gravem isso, por quê? Porque qualquer verbo da língua portuguesa, tá, aparecerá aí ou com final ar, ou com final er, ou com final ir. É como o verbo está no dicionário. Tá? Vocês vão ver o verbo ali, vão procurar o verbo, e ele vai estar ou com final ar, ou com final er, ou com final ir. Primeira conjugação, final ar. Segunda conjugação, final er. Terceira conjugação, final ir. Tá?
Por que é importante? Vocês vão precisar muito disso futuramente, de vocês gravarem as conjugações, as 3 conjugações do verbo. Os verbos aqui estão no infinitivo, tá? Final ar, e ir. E vocês não encontrarão na língua portuguesa um verbo terminado em ur. Tá? Não existe verbo terminado em ur. E existe apenas um verbo terminado em or, que é o verbo por. Tá? E os seus derivados. Por, compor, dispor, contrapor, expor e assim por diante. Agora, o que vocês têm que prestar atenção? Este verbo aqui, por, ele pertence à segunda conjugação, porque ele vem aí do verbo, ó, poer. No latim era poer, final er. Então, este verbo por aqui pertence à segunda conjugação, é como se fosse um final er. Isso aí pode ser até questão de concurso. Tá? Vocês têm que saber que os verbos da língua portuguesa terminam em ar, er e ir. Mas existe o verbo por, que pertence à segunda conjugação, porque vem do latim, né, que era poer. Tá? Não é só o verbo por e seus derivados. Todos os verbos derivados aí do verbo por. E existem muitos. Tá? Eu acho que por hora já deu para entender mais ou menos o que é um verbo. Tá? A intenção era essa mesmo, né, de fazer com que vocês entendessem. E nós vamos começar aqui agora um longo estudo aí sobre verbos, porque tem bastante coisa para a gente ver. Tá ok? É isso aí.